Eu quero convidá-los nessa hora a abrir comigo em Lucas, no capítulo 24. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 8. Lucas 24, de 1 a 8. É um texto bem conhecido de muitos aqui. E fala do domingo da ressurreição. Hoje nós comemoramos a ressurreição de Cristo. E nesse domingo queremos aprender lições importantes quanto a viver e servir para um Deus morto ou servir um Deus vivo. A palavra diz: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram, todos juntos: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Glória a Deus. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Até o 8, nós vamos pedir a graça de Deus para nos fazer entender a sua palavra. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que agora temos de ler a porção da Tua Palavra Santa. Queremos nela nos debruçar e atentamente observar aquilo que em cada linha, em cada citação, o Senhor quer falar ao nosso coração. Ministra, Pai, aos nossos corações, faça-nos lembrar de tudo que o Senhor fez por nós em Jesus, por tudo que o Senhor tem sido em nós, que a Tua boa mão restaure as nossas vidas hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu sou de uma cidade no interior de Pernambuco, vizinho com a Paraíba, na fronteira da Paraíba. Eu quase nasci paraibano, mas aprove a Deus eu nascer pernambucano. A minha cidade tem uma característica em si, ela é uma cidade turística. É uma cidade diferente de tudo que você imagina de Nordeste. A parte mais alta da minha cidade, uma cidade de região montanhosa, está a 1.030 metros acima do nível do mar. E além desse componente geográfico, você tem um componente religioso diferente de tudo que você acha no Nordeste. Por ser um local frio, um pouco antes e depois da Segunda Guerra Mundial, muitos padres e freiras alemães e muitos padres capuchinhos italianos foram morar em Triunfo. Então, a cidade de Triunfo tem uma coisa interessante. Você tem uma grande igreja católica, um convento muito grande e bonito. O primeiro hotel, o grande hotel da cidade, era um hotel católico, chamado La Santa Elizabeth. Então, vinham roupas da Alemanha para ser vendida em brechó lá. Você vê os pernambucanos dentro de roupas de alemães, meu filho, o negócio lá é chique, não é para qualquer um, não. E a igreja, eu lembro, tem uma escadaria com mais de 26 degraus. É degraus, né? Não é degraus, é degraus. E eu subia quando criança aquelas escadarias. E quando adentrava naquela igreja, que certamente dá 2 dessas, tinha toda a paixão de Cristo, os atos, eu esqueci, via sacra. Cada quadro,
Quando você estava dando a volta toda na Via Sacra, você se deparava com a imagem de um Cristo, tamanho real, morto, todo ensanguentado, com feridas, com machucões. E para mim, que era uma criança, aquilo me impactava profundamente, porque eu olhava para aquele corpo seminu, idêntico a um corpo humano, e a impressão que eu tinha é que ele ia se mexer a qualquer momento. E aquilo ficou muito gravado na minha mente. E quando eu leio essa história, eu vejo uma relação muito forte com essa lembrança da minha infância. Qual a relação que eu faço? Quando Jesus morre, para os discípulos morre também um sonho. O mundo rui. Toda expectativa foi para o ralo. Os discípulos entram no estado de completa desesperança. Eles são agora rascunhos mal feitos daquilo que Deus havia idealizado para aquele grupo que tinha a missão de levar a sua igreja para o mundo inteiro. Quando você lê esse relato e outros relatos da Bíblia, você vai se encontrar com um grupo muito pequeno, aqui bem menor ainda. Se lá no dia de Pentecostes eram 120, imagine aqui quantos eram. Se desse 20 ou 30, eram muitos. E esse povo vive agora com medo enclausurado, receoso do que pudesse acontecer com eles. E eu qualifico esse povo como o povo da igreja do Cristo morto. Eles só lembravam da morte de Jesus e da incapacidade deles agora de viver sem Jesus. E se torna um povo completamente sem esperança e sem vida, sem alegria. Eu olho para este ato das mulheres que, por mais que por trás tenha um gesto de honra, embalsamar o corpo de Cristo, mas havia também um gesto de enterrar sonhos e projetos. Há muito a nos ensinar sobre a igreja do Cristo morto, através das atitudes que nós vamos encontrar nessa história dessas mulheres que vão ao sepulcro, que vão terminar todo o preparo cultural da morte, de um grupo que não tinha em si nenhuma expectativa ou perspectiva de vida. Era uma ladainha de morte. Era uma tentativa de se acostumar com a ideia. Resignadamente, ali estavam estas mulheres. E eu procurei ver nesses atos sinais de uma igreja, de um Cristo morto. E o primeiro deles, que eu identifico, é a igreja do Cristo morto. Faz da experiência cultica uma experiência litúrgica morta, fria, gélida. Toda vez que eu venho à igreja, mas venho com o meu coração triste, acabrunhado, sem nenhuma alegria, sem nenhuma gratidão, eu estou de alguma forma encarando Jesus como alguém que está morto. Quando o meu coração participa de um culto, e nesse culto eu sou indiferente, eu estou pensando em outras coisas, a minha experiência cultica é uma experiência de uma igreja do Cristo morto. O Salmo 100 ele é muito pedagógico, porque ele diz: entrai pelas suas portas com hinos. Há todo um propósito por trás dessa orientação. Vi a
à igreja, participar de um momento de comunhão, participar de um momento de reunião espiritual, eu não posso vir de qualquer jeito. Eu não posso esperar que aqui o meu motor aqueça. Eu tenho que vir para aqui já esperançoso, desejoso de ter um encontro com Jesus, senão eu vou ter um enquadramento litúrgico. Agora é a hora das crianças, agora é a hora de sentar, agora é a hora de levantar, agora é a hora de fechar os olhos. Eu vou desenvolvendo mecanismos que são mecanismos da ordem da decência, mas de um coração que pode estar longe, distante do verdadeiro sentimento do que significa estar na presença de Deus. Marias, vocês vão para onde? Vamos visitar um defunto. O que é que vocês vão fazer lá? Vamos perfumar um defunto. Toda vez que o meu encontro com Jesus se assemelha de alguma forma a uma atitude de morte, eu estou me enquadrando na posição ou no grupo da igreja do Cristo morto, onde a alegria não cabe, porque os meus olhos estão cheios de lágrimas. Sorriso não tem lugar, porque a minha experiência é de choro. Toda vez que eu não percebo isso, e a minha realidade de culto, de busca de Deus, é uma realidade de morte, eu faço parte da igreja do Cristo morto, não do Cristo vivo. Porque a experiência destes irmãos, quando descobrem que Jesus está vivo, destes irmãos que descobrem que a morte não deteve aquele que é maior que a morte, que a morte não foi capaz de aceitar o desafio, ou vencer o desafio que foi feito, quando o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Quem descobre isso, vive uma vida, porque o seu Deus está vivo. Lembra de Jó? Jó, em toda a sua desgraça momentânea, afirmou: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É essa perspectiva que deve te trazer a presença de Deus. São essas emoções que devem mover os seus passos para vir à igreja, para estar com os irmãos. Senão, queridos, nós vamos vir para contemplar a morte. Aí não tem banda boa que te faça levantar, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Nós precisamos ter cuidado. Eu faço isso, ainda bem que eu tenho 14 quilômetros a percorrer até aqui de onde eu moro. E dá para orar. E eu vou me preparando, Senhor, que em cada momento eu esteja aberto para aquilo que o Senhor vai fazer, para que meu coração seja sensível, para que a minha alma esteja com a boca aberta, esperando o alimento. Às vezes eu percebo que muitos de nós, queridos, entram aqui como se fosse para uma reunião social. Aí vai ver o irmão, abraça, mas muitas vezes você não se preparou para estar aqui. Você não preparou o seu coração para estar aqui. Por isso que muitas vezes também, como você canta, reflete que o seu Senhor está morto e não está vivo. A igreja do Cristo morto é uma igreja incrédula quanto ao poder de Deus. A igreja do Cristo morto tem mais interrogações do que afirmações. Eu estava fazendo uma leitura essa semana dos quatro evangelhos que contam essas 4 histórias. Os 4 evangelhos contam essas 4 histórias. E Marcos, ele traz um detalhe no capítulo 16, se não me engano, versículo 3. E ele diz que as mulheres iam em direção ao sepulcro e elas perguntavam entre si:
Quem há de tirar a pedra? Quem vai tirar a pedra? São perguntas ansiosas, são perguntas de alguém que está aflito, porque tem um problema maior do que elas. Tirar uma pedra, de fato, para mulheres, remover uma pedra de um sepulcro que estava selada com o selo imperial romano. Ali havia soldados tomando conta daquela pedra, esse é um registro de Mateus. E elas vêm perguntando, com as suas dúvidas, com os seus questionamentos, com as suas interrogações, quem há de tirar a pedra? Uma comunidade que tem mais interrogações do que afirmações não é uma comunidade de fé. Uma comunidade que reclama mais do que louva não é uma comunidade do Cristo vivo. E ou alegria ou decepção dela, sinceramente eu não sei, não havia pedra. A pedra havia sido removida. E preste atenção no detalhe. Aquilo que era preocupação delas se revelou uma preocupação infrutífera, incabível, porque Deus já havia tomado a providência de tirar a pedra e muitos de nós entramos em profunda ansiedade com a vida, com requisitos diários do dia a dia, criação de filhos, questão financeira, que vai ser, são interrogações e Deus trabalhando, e mesmo assim a gente interrogando. A comunidade do Cristo morto, a igreja do Cristo morto, é uma igreja da interrogação, é a igreja da incredulidade, é a igreja da dúvida. Quando elas se deparam com um anjo, que fala para elas essa frase bonita, que está lá no túmulo em Jerusalém, colocaram uma porta de madeira e está escrito, ele não está mais aqui, ele ressuscitou dentre os mortos. O que acontece com essas mulheres quando recebem uma notícia dessa? O texto diz que elas ficaram perplexas. O texto diz que elas ficaram, no versículo 5, que elas ficaram amedrontadas, que elas baixaram o rosto para o chão. Quando você não tem fé, até a boa notícia é um problema para você, porque é bom demais para ser verdade, você não acredita? Até a boa notícia no coração de quem não tem fé é uma má notícia. Não pode ser. Ele venceu a morte. Não, gente, que é isso? Conversa fiada. E você vai ver, tanto no relato dessas mulheres, quanto, se você segue o capítulo 24, você vai encontrar os dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, que Jesus se coloca ao lado deles. Eles já tinham ouvido que umas mulheres tinham ido ao túmulo e que contaram para os apóstolos. Os apóstolos contaram para eles, mas eles não acreditavam. Até a boa notícia é um problema para quem tem incredulidade no coração. E essas mulheres ouvem essa notícia, mas elas estão fazendo parte da igreja do Cristo morto. E na igreja do Cristo morto, o problema é que a gente gosta de reclamar e de não acreditar nas boas notícias que Deus tem para nós. A igreja do Cristo morto é uma igreja amedrontada. Diz o versículo 5, amedrontada, as mulheres baixaram a cabeça. Eu tenho falado sobre medo no CPPO. E a experiência de falar sobre medo é muito interessante, porque a gente começa a identificar os nossos medos, as áreas onde o medo e a dúvida têm corrompido o nosso disco rígido, onde dentro de nós pontos importantes estão fragilizados pelo medo. E nós temos descoberto áreas do nosso coração onde o medo está imperando e a gente está dizendo, medo, vai embora! E nós estamos despertando para a fé. Por que Jesus diz que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei diante do Pai que está no céu? Porque talvez, queridos, a maior vergonha que nós temos é a vergonha daquele que não teve vergonha de nós. Tem muitos crentes que têm vergonha de dizer que são crentes.
Principalmente, tem crente e tem vergonha de apresentar o pastor como pastor. Tem um membro dessa igreja que eu tenho uma experiência com ele. Ele tem muitos amigos famosos. Ele nunca teve vergonha de me apresentar. Esse aqui é meu pastor. Mas eu já tive experiência de estar almoçando com algumas pessoas. Esse aqui é meu amigo Luciano. O caba estava com medo de dizer que eu era o pastor dele. Se você tem medo de me apresentar como seu pastor, imagina dizer que você é de Jesus. Que você é crente, que você ama Jesus. O medo de ser ridicularizado, de ser taxado como, tem uma palavra, alienado. Segunda categoria. Tem gente que tem vergonha e tem gente que tem medo de pregar o evangelho. Qual foi a última vez que você pregou o evangelho para alguém? Você sentou para alguém e falou de Jesus para ela? Não precisa responder. Para facilitar, qual foi a última vez que você convidou alguém para vir para a igreja? Que já é mais fácil, cá para nós. Uma coisa é você evangelizar. Olha, você precisa de Jesus, eu tenho sentido que o seu coração anda vazio, você precisa resolver esse problema na presença de Deus. Aí é mais complicado, você tem que gastar um pouco de saliva, orar a Deus e ser corajoso. Outra coisa é, vai ter um culto de ações de graça lá na igreja, vamos lá comigo? Já é mais fácil, mas qual foi a última vez que você convidou alguém? A igreja do Cristo morto é uma igreja amedrontada. É uma igreja que tem medo de se expor e de assumir o seu papel. A igreja do Cristo morto é uma igreja sem horizontes e sem esperança. Diz o texto, baixando o rosto para o chão. O que acontece na vida de alguém que baixa a sua cabeça e olha para o chão? Qual é a visão que essa pessoa tem? Toda vez que você baixa a cabeça e olha para o chão, você está quase desistindo, se não já desistiu. Isso é muito sintomático. O gesto é muito comum daqueles que querem entrar no buraco. Eles não estão olhando só para o buraco, eles querem entrar no buraco. Porque, de alguma forma, a experiência religiosa dessas pessoas é uma experiência religiosa muito rasa. É uma experiência sem profundidade, sem experiência de fato, sem descobertas, sem parceria com Jesus, que é o nosso amigo. Eu vejo aqui nesse gesto de olhar para o chão, uma atitude de desistência. E esse é um componente da igreja do Cristo morto. Gente que além de medo, é gente que desiste, e desiste fácil. Desiste muito fácil. Há um outro componente da igreja do Cristo morto, que essa história nos dá. O anjo, depois de contar que ele não estava mais ali, que ele havia ressuscitado, foi preciso que o anjo fizesse uma aula de teologia. Você faltou à escola dominical. Olha aí, versículo 6. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram. Nossa memória seletiva. Há mecanismos na nossa memória que não se explicam com simples conceitos. Em um acidente, de alguma forma, um acidente automobilístico, por exemplo, ou um trauma muito forte, você esquece
daquele momento, às vezes de um período até mais longo. Porque foi tão traumático aquilo que há um mecanismo que te faz esquecer. O que são os traumas emocionais, se não a presença das memórias indesejáveis que marcaram a nossa vida de tal forma que a gente tenta esquecer e negar. Nessa luta interior, ou de vencer os traumas e de esquecer esses traumas e deixar para trás. E no campo da naturalidade, da vida comum, nós também só lembramos daquilo que nos interessa. Poucas vezes a gente, não, vou guardar aqui porque seu telefone. Mas quando é uma pessoa que você se interessa, que pode sair dali alguma coisa, você bota no WhatsApp, você bota aqui, bota a foto do cara, beija a foto, porque tem algo ali que você tem interesse. Jesus havia preparado toda aquela igreja. Olha, eu vou morrer. Lê João capítulo 14. Jesus começa: não se turbe o vosso coração, crê em mim, crê no Pai, crê também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Vou preparar lugar para vocês. A experiência dele relacionar a sua morte e ressurreição ao templo. Disse que o templo seria destruído, mas depois de 3 dias seria levantado. Era uma referência à ressurreição dele. Jesus morreu todo o sonho, todo o projeto. Porque aquele povo esqueceu dos desafios que Deus tinha colocado nas mãos dele, das promessas que Deus tinha feito para eles. E nós temos que, praticamente a cada tentação ou provação que a gente passa, ser lembrado, ser sacudido daquilo que Deus falou com a gente já. O que é a Santa Ceia? É uma tentativa de Deus para que eu e você jamais esqueçamos a obra que foi feita na cruz do Calvário. É até dramática a forma que Jesus usa para nos fazer lembrar, quando participamos da ceia, que aquilo representa o corpo que foi dado e o sangue que foi derramado. Fazer isso em memória de mim, em memória, em lembrança. Nunca se esqueçam disso. E por que ele sabia que era necessário usar símbolos? Porque nós somos tão ingratos, tão interesseiros, que a gente esquece. Ele diz: não esqueçam. Lembrem-se do que ele lhes disse. Essa é a palavra de Deus. Qual o desafio de fazer discípulos? Mateus 28. E por todo o mundo, ensinando-os a guardar tudo o que ele vos ensinou. Quando a gente estuda a palavra, quando a gente guarda versículos, nos momentos que nós mais precisamos, a palavra de Deus vem. E ela nos afirma. Ela traz segurança, ela nos traz de volta ao rumo do nosso compromisso com Ele. Se a gente se esquecer disso, nós vamos encontrar o abismo ao nosso lado. A igreja do Cristo morto é uma igreja de pessoas esquecidas, que esquecem de Deus e mais lembram de si mesmo. Há um corinho antigo, que os da velha guarda vão lembrar. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. Vai ter uma velha guarda ali. Graças a Deus, eu não estou sozinho. Por que eu estou falando da igreja do Cristo morto, se hoje é o dia da ressurreição? Preciso responder essa pergunta? Não. Porque, queridos, toda vez que nós celebramos o dia da ressurreição, que é domingo,
De fato, nós devemos lembrar, contrastar, comparar a nossa postura. Ora, nós dizemos, ele ressuscitou, aleluia. Mas espera aí. Até onde, no meu coração, na minha experiência de vida, na minha experiência cultica, comunitária, eu estou mais para a igreja do Cristo vivo ou mais para a igreja do Cristo morto? As minhas atitudes são atitudes de vir para o culto como se fosse para um sepulcro? É uma atitude de vida de pessoa que tem mais interrogação do que afirmação? É de uma pessoa que vive escrava do medo, que olha para baixo procurando um buraco para se enfiar, porque não tem mais expectativa nem horizonte? É uma pessoa que esquece de tudo, e quando tudo foge ao controle, ela larga tudo, porque ela não tem compromisso com o que Jesus disse. É um dia propício. É um dia propício, domingo da ressurreição. Domingo de manhã, elas saíram, foram ao sepulcro. E ali elas descobriram que o Cristo delas estava vivo. E quando elas descobriram que o Cristo estava vivo, elas não iam mais para o sepulcro. Elas se reuniam para louvar a Deus no primeiro dia da semana. Essa foi a principal razão porque a igreja cristã em Jerusalém e em todo o mundo se reúnem no domingo. Ficou tão importante esse dia para a cristandade que a igreja se reúne aos domingos para celebrar no dia que o Senhor ressuscitou. Portanto, não vão mais ao sepulcro, celebram a ressurreição. A igreja do Cristo vivo, ela descobriu vários motivos para dar glória a Deus e para se alegrar na presença dEle. Por mais que haja na história e na vivência dela motivos de tristeza, mas elas sabem, as pessoas sabem, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que se eterniza não é a tristeza, não é o choro, mas é a alegria que vem pela manhã. Meus irmãos, o domingo significa Dominus Dei, em uma tradução aportuguesada, do Senhor. Domingos é do Senhor. Isso é latim. O judeu ficou segurado no sábado, e nós ficamos segurados no domingo, porque foi nesse dia que Jesus ressuscitou da morte. Então, a nossa experiência não será nunca a experiência da sexta e do sábado. A nossa experiência é a experiência do domingo, do dia da ressurreição. A igreja do Cristo vivo sabe que existe alguém com ele do lado dele. Gosto muito do Salmo 23, do começo ao fim, principalmente do meio, porque no meio fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ah, no vale da sombra da morte é lugar de medo. Não, o vale da sombra da morte não é lugar de medo. Por que não é lugar de medo? Porque lá eu descubro que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nós temos estudado sobre o medo e temos afirmado algo. O medo vai te bater a porta sempre, não tenha dúvida disso. Mas não convide ele para entrar e jantar. O medo vai bater a porta, mas a nossa missão é não negar o medo, mas é enfrentar o medo com coragem e ousadia. A igreja do Cristo vivo é uma igreja que olha com coragem e fé. Basta ler Atos dos Apóstolos, com intrepidez pregavam a palavra de Cristo. Com intrepidez morriam em nome de Cristo. Com coragem. A nossa esperança está nos céus. John Stott, no seu livro Cristianismo Básico, e também no livro Porque Sou Cristão, ele faz uma citação, uma observação humana. Ele diz, até dentre os animais, o ser humano é o único que olha para cima. Porque nós temos um negócio com a nossa origem, de onde a gente vem.
E C.S. Lewis diz assim que a nossa experiência, quando Jesus fala de céu, é aquela experiência de que você vai para um lugar que você conhece. O céu, por mais que a gente não saiba como é aquele negócio, eu estou voltando para casa, eu sei de onde eu vim. É a mesma sensação quando você vai para Israel. Você chega em Israel, em Jerusalém, eu estou aqui em casa, eu conheço esse negócio aqui. É impressionante. São essas experiências com Deus que nos fazem olhar para frente. Lembrar de tudo que Ele tem sido e tem feito por nós. Concluo essa palavra perguntando, sinceramente, para mim e para você, é um momento muito especial. É o dia da ressurreição. Você vai fazer parte, você vai ser integrante de uma igreja do Deus, do Cristo morto ou do Cristo vivo? Só uma dica. Se você quiser fazer parte da igreja do Cristo vivo, está na hora de você mudar a sua atitude. Se você quer fazer parte da igreja do Cristo morto, continue do jeito que você está. Que a gente pega em terra de vez, faz a oração do preparo e leva, e tudo resolvido. Mas eu quero cuidar do meu coração, da minha fé, para ser parte de uma igreja que serve a um Deus vivo, a um Deus que venceu a morte e que prometeu vida eterna a todos que nele creem. Eu quero ser parte da igreja do Cristo vivo. E você? Também? Que Deus nos abençoe, que Deus abra o nosso coração e nos faça entender estas coisas. Nós vamos cantar uma música.